Representantes do movimento raeliano internacional estiveram em Portugal para apresentar ao nosso governo um projeto de construção de uma embaixada extraterrestre, numa área de 4 km². Os raelianos acreditam que os seres humanos foram criados cientificamente a partir da clonagem de uma raça extraterrestre conhecida por Elohim, que surge referida na Bíblia e que para os raelianos foi erradamente traduzida por Deus, pois em hebraico antigo significa aqueles que vieram do céu. O Rael, o líder deste movimento, diz que chegou a altura certa para os Elohim regressarem ao nosso planeta. Mas para tal, os nossos criadores exigiram que haja paz na Terra e que seja construída uma embaixada para os receber. Estaremos sozinhos? Serão os Elohim os pais disto tudo? Foram estas questões que levaram com que eu, um cético curioso à procura de respostas, fosse saber mais sobre esta embaixada para receber os extraterrestres. Marco Antunes, um dos arquitetos deste projeto, foi um dos primeiros a elucidar. Terá uma piscina e terá uma sala de jantar. Basicamente é só isso. Só para ter uma ideia, ou seja, é um T4, T5? Seria um T24, porque depois vai viver cá mais pessoas, criados, por exemplo. A embaixada vai ter criados? Quase todas as embaixadas têm. Não seja estúpido, Miguel. Nota mental. Todas as embaixadas têm criados. A primeira opção para construir a embaixada é Israel. Vocês têm um problema. Isso é o símbolo de Israel. A estrela de David. Sim. Com uma suástica. Sim. Isso é um bocado como eu ir equipada à Benfica para o meio da claque do Porto, dos Super Dragões. Mas veja, a svastika é o símbolo mais antigo do mundo. Não podemos ser como os nazistas, dominados pela ignorância e arrogância. Mas o que eu fiquei curioso, o porquê da piscina? Está lá no programa, foi pedido uma piscina. Se um governo quer ir falar com alguém... Tem que ter uma tem de piscina? exigir... Não. Porquê é que os Elohim exigiram uma piscina na embaixada? Uma piscina? Eles querem uma piscina, está lá no projeto, e o arquiteto Marco Antunes diz que era uma exigência. Piscina se Eu achei estranho uma piscina. Isso tem que conferir em nossos escritos. Jeremias 29:11. Adornarás o paraíso com uma poça gigante. Já agora com medidas olímpicas. De repente gostam de jogar ao polo aquático. De repente os Elohim vão trazer aqui... Assim eu já compreendo. Começa a ficar esclarecido, mas preciso de saber mais sobre o líder deste movimento. Israel é meio humano, meio extraterrestre, não é? Pelo que eu percebi. Eu acho que ele, quanto mais extraterrestre for, mais humano é, e quanto mais humano for, mais extraterrestre. No fundo, uma coisa não está dissociada da outra. Então, eu, para ser mais humano, tenho que ser mais extraterrestre. Quem sabe? O Rael, que é o último profeta, não é? Foi ao planeta dos Elohim, no Exato. segundo contato que teve, e diz que esteve com Buda, com Jesus, Exato. com Maomé. Sim. Tudo bem, até aí, acredito, dou de barato. Agora, ele diz que é meio-irmão de Jesus. Como é que é possível? E Jesus não dizia meu pai que está no céu? Sim. Israel fala exatamente a mesma coisa. Meu pai que está no céu. E então, E os- eles têm o mesmo pai. Sim, a mãe não. O Jesus falou para Israel que a mãe era uma chata. A mãe de Jesus era chata. chata. As de mães Jesus são era todas um bocadinho assim chatas, às vezes. Ok? Deixemos os católicos em paz. Já apareceram provavelmente em Fátima, provavelmente que não era nenhuma Que é a Nossa Senhora? virgem. Ou não era? Igreja, mas Nossa Senhora de Fátima. Veja bem, não me ramo direito, mas muito provavelmente eram os Elohim. Eram os Elohim. De repente eles querem construir a embaixada aqui, já começaram Era um sinal? É um sinal. Em Fátima, então. E Sim, construíram... já tem um lugar todo preparado. Tá lá, então tem espaço, o vamos Santuário de poder Fátima tem tirar espaço. aquela estátua bastante horrorosa e no lugar por uma estátua de Israel. Já tem o espaço circular, que no O projeto... espaço circular, eu acho que isso foi feito uma já é um preparação crop para a circle. embaixada. Fica já o repto levantado para se construir, então, a embaixada para receber os extraterrestres. Eu em nunca tinha Fátima. pensado nisso, mas aqui a luz veio para mim e acho que é lá que mesmo que tem que se construir a embaixada. Que raio de ideia que lhes foste dar, Miguel. Muda já de assunto. Há uma clonagem super avançada dos Elohim e a Princesa Luna e a Milu falavam que os profetas e todas as personalidades que tinham feito algo para melhorar o mundo tinham vida eterna, que tinham sido recriados noutro planeta, como os profetas, o Einstein. Einstein? Não sabemos Einstein. A Milu disse que sim. Está gravado. Tal como Beethoven, o Einstein
aí fora. Portanto, grandes contributos que se distinguiram e que merecem realmente continuar a ter uma vida eterna. O rei Eusébio fez feliz milhares de benfiquistas. Ele certamente foi recriado. Não. Isso, veja lá, eles têm desportos muito violentos. Muito violentos. Tem esportes porque é necessário uma sociedade completamente pacificada. O futebol é um esporte muito chato. Muito chato. Não acho que os Elohim gostem de futebol. Duvido que tem... eu não quero decepcionar os... Pois, mas aí podia fazer com que muitos benfiquistas se juntassem ao Mas tinha um futebolista, depois aproveita de sua fama para fazer o bem, então é outra coisa. E o Eusébio? Mas... O Eusébio não era o melhor exemplo. A irmã Lúcia. A irmã Lúcia foi quem viu... A irmã Lúcia foi quem viu a Nossa Senhora de Fátima. Que se pode ser um Elohim, a irmã Lúcia foi recriada. Eu não faço parte do comitê que decide quem é recriado ou não. Então. Carlos Paião, também não... Carlos quem? Paião, eram músicos dos anos 80, também as pessoas dançavam muito, também não, se calhar não. Se eu me juntasse ao movimento raeliano, se eu tinha a possibilidade de clonar a Sara Sampaio e ficar com a cópia para mim. Mas você deve ter parte dos tecidos da Sara Sampaio. Eu falo com a Sara, ela se calhar não se importa. Uns pelos, pode ser um osso, um pedaço de osso, se puder. É um bocado chato estar agora a partir, a Sara está com muito trabalho agora. Na vossa filosofia, vocês trabalham para no fim desta vida conseguirem ser clonados noutro planeta. Tener la vida eterna es un objetivo si uno es feliz. Si uno es miserable, si uno no le gusta vivir, no necesita la vida eterna. Si es para sufrir eternamente... Os sportinguistas nunca vão ter vida eterna, não é? Porque eles vão ser miseráveis para sempre, não é? São sempre infelizes. Vetados lá, se isso se sabe bem escrito, são estão sempre muito tristes, não é? Aquilo nunca corre bem. Esses, de certeza que não estão lá. Não, isso está escrito, tem algumas torcidas, algumas equipes de futebol que não têm. Ok. Vai haver algum cocktail, alguma festa de recepção aos Elohim? Vai haver uma mega festa. Ok. Uma mega festa. Mas com lista VIP ou sem? Lista VIP vão vir umas 150 mil pessoas israelianos, 144 mil e poucos israelianos do mundo inteiro. E os israelianos, nós somos muito festivos, mas de uma forma hedonista. Nossas festas têm um toque muito sofisticado. Eu convido você e os demais a ir a nossas universidades da felicidade. A próxima será na Croácia. Vamos também ter um fim de semana aqui em junho. E nós temos umas festas que são bem particulares. Mas não posso falar mais. Só para as pessoas, algum pormenor que queira revelar? Tem que vir. Tem que vir para experimentar. Ouvi dizer que é um movimento que tem uma desinibição sexual maior comparando com outras religiões. Isso é verdade, não é? Ou seja, qual é a questão sexual, em que é que se situa? Sim, a questão sexual situa-se que este movimento é um movimento de pessoas livres. Não há restrições, não há castrações, digamos assim, e uma pessoa é livre de fazer o que quiser, com as pessoas que quiser e quando quiser. Mesmo que tenha um relacionamento? Sim, claro, porque não? A Natália tem namorado? Sim. E tem esse tipo de relação? Ou se o namorado importava-se que eu e a Natália nos envolvêssemos? Não, ele não se importava. Ok. Então, e a Natália vai fazer o quê hoje à tarde, depois da conferência? Para se juntar ao movimento israeliano, a primeira qualidade que se precisa é coragem. Quem quer comprovar o amor de seus pais, de sua família, de seus amigos, que diga sou israeliano. Antes tinha eu sou gay, mas agora gay, todo mundo aceita. É normal, né? Então, agora é melhor dizer. Meu pai nem liga. Chegar a casa o dia de Natal e enfrentou a família sentada lá e dizer, eu quero dizer eu sou israeliano. E aí vai ver a profundidade do amor da família. A mesma coisa com os amigos, a mesma coisa com o namorado, com a namorada. Se calhar ia experimentar primeiro as festas. E se realmente gostar das festas, depois digo aos meus pais que sou israeliano. Bem, então em junho nos veremos lá no norte, então. Muito bem, David. Muito obrigado. Obrigado a ti.